feito a desativação do SAT? Bom, o contribuinte ele poderá desativar o SAT, por exemplo, quando ele cessar as suas atividades ou quando ele quiser vender aquele equipamento SAT. Ele faz isso de posse do equipamento, ele se conecta à internet e acessa a retaguarda do SAT e numa funcionalidade de desativação. Ao fazer isso, então, fica registrada a solicitação de desativação. A conclusão da desativação ele vai fazer no aplicativo comercial dele, ele vai bloquear o SAT numa função do aplicativo comercial dele e finalmente vai apertar um botão de reset do equipamento SAT. Após esses 3 passos, o equipamento então é considerado desativado e poderá ser, por exemplo, vendido a um outro estabelecimento. Marcelo, o contribuinte que, após essa desativação, ou ele desistiu da desativação, ou a pessoa para quem ele vendeu, ele comprou esse equipamento, como é feito ou é possível fazer a reativação desse equipamento? A reativação corresponde a uma nova ativação, então são exatamente os mesmos procedimentos de uma ativação do SAT. Lembrando que aquele estabelecimento que desativou o SAT, esse estabelecimento não poderá reativar o mesmo SAT. Aquele SAT poderá ser utilizado, por exemplo, em outra filial da mesma empresa, mas aquela filial, aquele estabelecimento que utilizou o SAT e chegou a desativá-lo, esse não poderá reativá-lo. Marcelo, um contribuinte poderá vender o seu SAT para outro contribuinte? E se existe essa possibilidade, quais são os requisitos? Sim, é possível que ocorra a venda de um SAT. O SAT, para ser vendido, ele precisa ser, primeiro, desativado pelo primeiro estabelecimento e o estabelecimento adquirente do equipamento SAT, então ele precisará fazer uma nova ativação daquele mesmo equipamento. Marcelo, a Prefeitura de São Paulo tem sinalizado a intenção também de implantar um cupom eletrônico, um SAT, para fins de pagamento de ISS. O SAT que vem a ser implantado pela Secretaria da Fazenda, ele também poderá comunicar documentos fiscais sujeitos ao ISS? Sim, o SAT está preparado dentro do seu layout para receber informações tanto de operações com mercadorias como prestação de serviços sujeitos ao ISS. Por parte do Estado de São Paulo, já existe essa autorização para que em um único cupom fiscal eletrônico exista mercadorias e serviços. O que é necessário é uma autorização do município aonde o estabelecimento está estabelecido para que esse município aceite o cupom fiscal eletrônico emitido pelo site como um documento hábil para aquela prestação de serviço. No caso da Prefeitura de São Paulo, como existirá um SAT ISS, então é esse o equipamento SAT ISS que deverá ser usado para a prestação de serviço. No caso das demais prefeituras, deverá haver uma previsão explícita na legislação desses municípios ou dessas prefeituras para que aceite o SAT como hábil para documentar o serviço dos estabelecimentos das suas localidades. Marcelo, é necessário um SAT para cada frente de caixa? Não é necessário. Essa é uma mudança conceitual em relação ao ECF. No caso do ECF, havia necessidade de um equipamento para cada frente de caixa. No caso do SAT, não há essa necessidade, não há nem a necessidade de que ele seja visível ao fisco ou aos consumidores. Então, o SAT pode ficar numa retaguarda do estabelecimento e pode atender a mais de um frente de caixa. E alguma limitação máxima de frente de caixa por SAT? Não há uma limitação em legislação. A limitação vai ser medida pela eficiência e pela performance da quantidade de SATs que o estabelecimento vai julgar necessária para que não haja acúmulo de fila, para que não haja perda de faturamento. Marcelo, no passado, os estabelecimentos que aceitavam cartão de crédito ou débito, eles precisavam, através do TEF, Transferência Eletrônica de Fundos, acoplar esses equipamentos ao equipamento de cupom fiscal, ao ECF. Depois isso foi dispensado, bastando que nas maquininhas de cartões de crédito ou débito figurasse o número do CNPJ do estabelecimento. Como é que isso vai funcionar no SAT? No caso do SAT funciona exatamente da mesma forma, ou seja, não há nenhuma vinculação do TEF ao SAT. A única restrição é que venha a ser impresso o CNPJ do estabelecimento no recibo impresso pela operadora de cartão.